Aqui com a gente a médica endocrinologista Cristiane Ferrari, que vai falar sobre essa doença perigosa, não é, doutora? Boa tarde. Por que a diabetes tem aumentado tanto, segundo a Organização Mundial de Saúde? Boa tarde a todos. Eu acho que o principal fator relacionado hoje a esse aumento do diabetes é a obesidade. Então, o aumento que a gente vem vendo assim na população do peso é que tem levado realmente esse aumento do número de pacientes diabéticos. Além de outras coisas, como estilo de vida, as pessoas não fazem muito exercício e também alimentação. Acho que são os três principais fatores. E muitas vezes as pessoas não levam a sério. E aí quando vê, já está com a doença, às vezes com um tipo um pouco mais perigoso, e isso pode trazer complicações para a saúde. Eu acho que o mais importante é a gente estar dizendo que nem sempre você vai ter sintomas quando você está com a doença. É uma doença silenciosa. Isso, o importante é a gente estar fazendo sempre exames de rotina, principalmente naquela população de risco, que são pacientes obesos, pacientes que têm histórico familiar de diabetes. Essas pessoas têm que estar sempre fazendo um check-up para poder, desde o início, começar o tratamento. Acho que isso é o mais importante da gente estar alertando, né, as pessoas. Quais são os principais tipos e qual é o mais perigoso? Assim, os principais tipos que a gente sempre está explicando é o diabetes tipo 1, o tipo 2 e o gestacional. De uma forma bem rápida, o diabetes tipo 1 é aquele que geralmente acontece numa idade mais precoce. Então, são crianças, adolescentes, adultos jovens, que desde o início vão ter que usar insulina. Então, realmente, esse tipo de paciente é um paciente que precisa realmente de um acompanhamento mais de perto. O diabetes tipo 2 já acontece numa idade um pouquinho mais avançada e normalmente está relacionado com obesidade. Em histórico familiar, pais, tios, avós, né, com diabetes. E o diabetes gestacional é aquele que começa na gestação. Normalmente também pacientes gestantes que estão bem acima do peso e que têm histórico familiar também de diabetes são as que são mais propensas. O diagnóstico, como é feito? É um exame, a senhora falou que é uma doença silenciosa. Como é que a pessoa tem algum sinal que indique que ela pode ter a diabetes? Assim, os sinais mais comuns, mas que hoje em dia a gente nem vê tanto, porque os pacientes já fazem o check-up e vão fazer um diagnóstico bem mais no início da doença, mas o que pode acontecer é o paciente começar a perder peso, sem estar fazendo nenhum tipo de dieta, estar urinando muito, sentir muita sede, são geralmente o que é mais comum, fraqueza nas pernas, alteração visual e tal. Agora, em relação ao que você tinha perguntado sobre, o que você tinha perguntado sobre os pacientes, em relação assim, como que você faz esse diagnóstico? Exatamente. É simples, normalmente você vai fazer o quê? Um exame de jejum, uma glicemia de jejum, ou então o teste do dedo, que você pode fazer uma glicemia capilar. E os valores, hoje em dia a gente faz diagnóstico na glicemia de jejum, normalmente com valor maior ou igual a 126, e na glicemia capilar, quando está maior que 200. É uma doença que não tem cura, mas a pessoa pode viver muitos e muitos anos se ela for tratada de forma correta. Com certeza, não tem cura, mas tem tratamento. Acho que isso que é o mais importante. Que eu falo sempre com os pacientes. O paciente fica triste, não, tem jeito de tratar. E se a pessoa tratar desde o início, ela não vai ter complicação nenhuma. Uma vida normal e saudável. Quando eu era pequeno, eu ouvia muito assim, olha, não coma doce e tome água, porque senão você pode ficar diabético. Isso é mito. Assim, na verdade, o paciente que não tem, paciente que realmente não tem nenhuma chance de ter diabetes, ele pode comer sorvete, bombom, que a glicemia dele de jejum vai estar normal. Então, acho assim, lógico que o que está relacionado com é o fato de você aumentar de peso, é a obesidade que leva normalmente ao diabetes tipo 2. Mas comer doce, se você comer muito doce, não quer dizer que você vai ficar diabético. Não existe essa relação, não. Ok, doutora Cristiane, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Bahia Meio Dia, pelas informações importantes, que as pessoas fiquem aí atentas a essa doença perigosa, que é o diabetes, nesse Dia Mundial da Saúde. Obrigado mais uma vez. Com certeza, eu que agradeço. Boa tarde.